Oi, gente, então aqui nós vamos para a nossa terceira aula, um pouquinho mais sobre o metabolismo e agora já para a diversidade metabólica, né? Então aqui a gente vai dar ênfase aos processos bioquímicos que dão ali início, né, e essa diversificação metabólica dos organismos e micro-organismos do planeta Terra. E por que a gente precisa estudar cada um deles, tá? Então, agora a gente vai estudar um pouquinho de cada um deles. Vamos lá. Bom, o primeiro grupo, então, que nós temos é o grupo da fototrofia, ou seja, aqueles que são chamados fotoautotróficos, tá? Provavelmente vocês devem ter estudado no ensino fundamental e médio, o pessoal do terceiro ainda está estudando, né? Sobre a fotossíntese, tá? Dentro de ecologia ainda fala-se um pouquinho dela. Bom, a fotossíntese ela é baseada na utilização de luz como fonte de energia. E ela também acaba sendo vista como aquele estilo de vida desses organismos, né, e micro-organismos que utilizam somente o CO2 como fonte de carbono, tá? Então, ali como está sendo demonstrado no GIF, a planta absorve a água, o oxigênio é liberado, o gás carbônico em composição com aquele hidrogênio, na própria fotossíntese, produz açúcar, tá? Então, ali os envolvidos, né, é a luz, o gás carbônico e a energia solar. Então, tudo isso faz com que, não somente, né, mas os principais, faz com que a fotossíntese aconteça. Isso também é uma realidade no universo microbiano. Então, nós temos infinitas bactérias que fazem esse mesmo processo, tá? Para que isso tudo aconteça, é necessário que a gente tenha pigmentos fotossintéticos que capturem essa luz, essa energia luminosa, para poder transformá-la em energia química, tá? Então, um deles, tá? Somente um deles é chamado de clorofila. Não existe só um, existem vários. Então, a clorofila, ela é responsável por uma parte, né, dessa fotossíntese, desses grupos fotossintéticos. A fotossíntese é o processo mais importante na Terra, tá? Porque ele converte toda a energia luminosa em energia química, que depois vai ser absorvida por outros seres vivos e aí todos os níveis de cadeias tróficas serão beneficiados por esse sistema. Então, inicialmente, o planeta ele capta essa energia solar, no caso a energia luminosa, e depois ele vai reutilizando a energia que é produzida, né, os subprodutos, para se autossustentar, tá? Então, todos os organismos que realizam a fotossíntese são chamados de fototróficos. Todos os organismos que fazem fotossíntese são fototróficos, tá? Mas existem também aqueles que são chamados autotróficos, então fotoautotróficos. Todos os autotróficos que fazem o processo autótrofo, eles crescem, tá? Usando a molécula de CO2, ou seja, dióxido de carbono, como fonte de carbono. Então, vamos lá, vamos definir bem isso. Todos os organismos que fazem fotossíntese são fototróficos. Todos os organismos que fazem fotossíntese e utilizam o gás carbônico, como as plantas, né, para produzir o seu próprio alimento, aí são chamados de autótrofos, tá? Ou fotoautotróficos. A energia da luz é utilizada, então, para pegar essas moléculas de CO2 e uni-las, para formar os compostos orgânicos. E aí a gente chama esse processo de unir moléculas de gás carbônico uma a outra de fotoautotrofia. Ok? Alguns fototróficos podem utilizar o carbono orgânico como fonte de carbono e não CO2, que é gasoso. E aí a gente chama esses seres vivos de fotoheterotropia, tá? Para a gente entender um pouquinho mais o que seria essa luz luminosa, essa energia luminosa que é a luz, né? Que é uma forma física de energia, a gente tem aqui um gráfico. Nesse gráfico nós temos duas linhas, uma linha rosa e uma linha azul. A linha rosa é a clorofila A e a clorofila B é a linha azul. Cada uma delas, em determinado momento, ou melhor, em determinado comprimento de onda de luz,
tá? Ela vai trabalhar de maneira mais eficiente ou menos eficiente. Se vocês observarem, quando a gente tem um comprimento de luz que vai do 500, um pouco antes, 480 ali, né? Até 640 ali, aproximadamente, ou um pouquinho menos, ela não tem um bom desenvolvimento de fotossíntese, tá? Por que estou falando isso? Porque aqui é o percentual de absorção. Então, quando a gente está com um comprimento de onda aqui, mais ou menos 430, a gente tem quase 70% de absorção da luz, da energia luminosa, no caso da clorofila A. Na clorofila B, isso vai acontecer e chegar a quase 90% quando a gente passar de 450 nanômetros de comprimento de onda de luz. E aí, por que a professora está falando isso? Porque na fotossíntese é muito importante entender que existem comprimentos de ondas diferentes na luz solar. A gente consegue observar o que a gente chama de luz visível, tá? Que está dentro desse espectro aqui, tá? O espectro que é a luz invisível, que no caso seria a luz ultravioleta e a infravermelho, nós não conseguimos observar. Existem alguns animais, né, muito específicos que conseguem em determinados comprimentos, mas nós não. E as plantas, então, elas conseguem absorver aquilo que a gente chama de luz invisível, tá? Que fica nesse comprimento e nesse comprimento de onda. E aí, como a gente está aqui trabalhando e vendo, aqui estudando dois tipos de clorofila, mas não existe só dois tipos não, tá? Bom, esse suco verde que eu coloquei para vocês aqui é para lembrar que nós não somos autótrofos, tá? E nem fotoautotróficos. Ou seja, a gente não vai absorver o gás carbônico e muito menos a luz solar para produzir energia. Quando você toma um suco de luz, você já deve ter ouvido falar nisso, né? Você está tomando, na verdade, um suco de uma folha batida com algum tipo de outro vegetal e alguma fruta, tá? Uma folha, uma fruta, enfim, até legume eles colocam aqui. É nutritivo, é saudável, mas não tem nada a ver com fotossíntese, tá? Nós não fazemos fotossíntese, nós não temos cloroplastos, tá? Quem são os cloroplastos? São esses carinhas que estão aí se movimentando nessa imagem, tá? Então, nessa imagem aqui, a gente tem um zilhão de cloroplastos se movimentando. Se vocês observarem, eles estão se movimentando de cima para baixo, de baixo para cima, sempre a favor da luz, tá bom? E aí, dentro do cloroplasto, como no caso das plantas e das algas, nós temos os pigmentos, tá? Esses pigmentos, um deles, o principal, vamos dizer assim, né, é a clorofila, no caso das plantas e das algas ali, e algumas bactérias, cianobactérias, clorofila. Mas para outras bactérias, não sendo desses grupos que eu já citei, a gente tem a bacterioclorofila. Então, a gente vai encontrar a clorofila em plantas, algas e cianobactérias. As bacterioclorofilas serão encontradas em bactérias púrpuras e verdes, tá? E elas são diferentes. Se vocês observarem onde as setas estão azul e amarela, tem ali as diferenças, E essas estruturas fazem todo o diferencial, porque fazem com que elas se transformem em compostos diferentes, cada um com seu grupo microbiano, ou grupo de vida, né? Podemos falar em plantas também quando se fala em clorofila, tá? E todas elas, então, são chamadas de fototróficas. Tanto aquelas que têm a clorofila A quanto a bacterioclorofila. Aqui eu coloquei para vocês só para a gente fazer uma reflexão, né? Essa aqui é a clorofila, tá? Um complexo bem simples de clorofila. Não especifiquei nem A, nem B, nem C aqui, não é esse o meu objetivo. E aqui do ladinho a gente tem o complexo de hemoglobina, tá? Que é esse composto gigantesco aqui. Notem que eles são bem parecidos. Claro que a gente tem as ramificações de cadeia diferente aqui, né? Mas, se vocês observarem, eles são muito parecidos. Com exceção desse aqui, das ramificações, eles estão no mesmo desenho, ó, tá? Bom, o que modifica, além dessas estruturas extras, né, que estão aqui por fora das cadeias centrais? Nós temos dois elementos diferenciados. No caso da clorofila, a gente tem um elemento chamado magnésio que forma um complexo antena, que é ele que capta a luz solar para transformar depois em luz química, ou melhor, perdão, em energia química. E no caso da hemoglobina, dentro do complexo desse sistema aqui, a gente tem o elemento ferro,
que é ele que faz a ligação com o oxigênio e o gás carbônico para fazer para percorrer os vasos sanguíneos e fazer a oxigenação e a liberação do gás carbônico na expiração. Então, eles são muito parecidos, têm funções diferentes, mas eles têm a função energética, certo? Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos de cianobactérias, elas são incrivelmente lindas. Depois, se for interessante para vocês, né, critério de informação, dá uma lidinha nesse material aqui do lado, tá? E observa direitinho como elas são diferenciadas, a formulação dela, é interessante. Dá uma olhadinha, essas são as bactérias, cianobactérias, no caso, né, chamadas fototróficas oxigênicas, que produzem oxigênio. Aqui são os pigmentos utilizados pelas bactérias, tá? Coloquei algumas imagens lindas aqui, né? Pigmento amarelo, pigmento vermelho, enfim, né? E verde. Não é o caso, mas vocês observarem, aqui nós temos estruturas de pigmentos diferentes e aqui a gente tem uma legenda, tá? Deem uma olhadinha nessa legenda, conforme a cor aqui a gente vai entender a que tipo de bactéria está específico cada estrutura de pigmento, tá? Tem uma aqui, que é o caroteno. O caroteno também é encontrado nas cenouras, tá? Pessoal que gosta de pegar um bronze no verão, geralmente faz assim uma alimentação voltada mais aos vegetais que tem caroteno, principalmente a cenoura, né? E tem um povo que gosta de quase que virar uma cenoura. Eles consomem manipulados contendo altas doses de caroteno. Né, gente? Assim, ó, cada um, mas, né, cuidado com os excessos. Isso quer dizer, gente, que os pigmentos também têm influência no organismo. No caso das bactérias aqui, das plantas, eles fazem a função energética. No caso dos outros animais, eles têm outras funções metabólicas, assim, enfim, né, fisiológicas. Aqui a gente tem também outras imagens das bactérias oxigênicas, fototróficas, né? Aqui nós temos as bactérias púrpuras sulfurosas e elas se apresentam dessa maneira, nessa coloração, formando biofilmes no ambiente. Deem uma olhadinha também, parem um pouquinho o vídeo, dá uma lidinha nesse material, tá? Critério de informação e conhecimento. Não vai ser pedido em prova, mas aqueles que são mais espertos e gostam de ter um pouquinho mais de conhecimento, tá? Aqui eu faço uma parada para fazer uma explicação do porquê que a professora fala tanto em fotossíntese e não só para a questão metabólica, né? Pessoas, a fotossíntese, ela faz com que todo o nosso planeta funcione de maneira harmônica, tá? Então, as bactérias que são fototróficas, elas vão utilizar ali fontes de carbono, né? Fonte de energia para produzir ou não o oxigênio. Aquelas que são chamadas de fotoautótrofos, né? Que são os micro-organismos fototróficos que fazem a fotossíntese oxigênica, ele vai oxidar a água, ou seja, ele vai dividir a água, a molécula da água, e vai retirar o hidrogênio. Já aqueles que fazem a fotossíntese anoxigênica, que são também algumas bactérias fototróficas, a água não é oxidada, ou seja, não tem resíduo na forma de oxigênio. Bom, para aquelas bactérias, para aqueles seres vivos que são fototróficos, eles têm uma função muito grande, tá? Um grupo muito especial de bactérias é chamado de cianobactéria. Elas são chamadas assim porque elas antigamente eram chamadas de bactérias azuis, tá? Essas cianobactérias, há milhares de anos, vêm convertendo a Terra, ou melhor, converteu a Terra, né, de um ambiente totalmente anóxico, ou seja, sem oxigênio, em um mundo rico de oxigênio. E aí ela preparou, na verdade, a Terra para uma explosão de bactérias, ou seja, uma explosão de diversidade bacteriana, microbiana também, não só bactérias, outros micro-organismos, e deu origem, e esses micro-organismos, por evolução, né, protótipos que deram certo, protótipos que deram errado, mas os certos foram evoluindo, foram se reproduzindo, foram melhorando, até que se deu origem, então, às plantas e animais. Então, sim, eles têm muita correlação
com a nossa vida, tá? Tanto agora quanto no início da vida neste planetinha em que vivemos, nesse pálido ponto azul. Bom, aqui eu coloquei para vocês algumas espécies de bactérias que são anoxigênicas, né? De novo, não precisa gravar nomes, mas é interessante sabê-los, é interessante percebê-los, tá? A gente tem algumas imagens que foram tiradas de livro. A gente chega no grupo, então, agora, tá? Fotoheterotróficos, que fazem a fotoheterotrofia. Esse grupo, então, utiliza a luz como fonte de energia, porque tem foto lá no início, o prefixo da palavra, mas ele não consegue converter o dióxido de carbono em açúcar, tá? Por isso ele não é chamado de autótrofo. E eles utilizam como fonte de carbono os compostos orgânicos, como álcoois, ácidos graxos, outros ácidos orgânicos e carboidratos também, tá? Os fotoheterotróficos são anoxigênicos, tá? Então, eles fazem aquele processo utilizando os fótons, mas eles não produzem oxigênio. Quem são eles? Vamos dizer assim, alguns exemplos, né? Bactérias verdes não sulfurosas e as bactérias púrpuras não sulfurosas, né? A gente tem alguns grupos, né? As rodopseudomonas para as bactérias púrpuras não sulfurosas e as cloroflexos, que são exemplos de bactérias verdes não sulfurosas. Eu coloquei para vocês ali também algumas micrografias, né? E aí a gente tem algumas bactérias ali amontoadas, retiradas desses ambientes, onde elas se enquadram. Quimio-autótrofos ou autotróficos, tá? Eles utilizam, então, os elétrons de compostos inorgânicos, tá? Compostos inorgânicos reduzidos como fonte de energia e o CO2 como seu principal fonte de carbono. Aí aqui vale uma pergunta. Por que são chamados, então, de autótrofos? Bom, todos os autótrofos têm como fonte de carbono o CO2. Então, uma boa perguntinha, né? Na verdade, se vocês olharem lá os fotoautótrofos, ou autotróficos, né? E os quimioautotróficos, eles vão utilizar o CO2 como fonte de carbono, tá? As fontes inorgânicas vamos dizer assim, dos elétrons, né? De onde eles vão retirar esses elétrons, são sulfeto de hidrogênio para as begiotas, quando algumas cepas, algumas espécies microbianas como Tiobacillus, né? No caso aqui, Tioxidans, que aí seria aquele que utiliza o enxofre elementar, ou como também o Tiobacillus ferroxidans, que utiliza o íon também aqui, ferro, a gente tem então um gênero com duas espécies diferentes que utilizam compostos aqui, fontes inorgânicas dessa energia para retirar os elétrons, né? Esses compostos inorgânicos. E se a gente parar para pensar e se perguntar onde é que eu vou achar essas bactérias e onde é que eles vão conseguir esses elementos, né, esses compostos inorgânicos? Bom, quem é da região de Criciúma, aqui, Treviso, Siderópolis, enfim, já deve ter se deparado alguma vez na vida, se não vai alguma vez ver uma reserva, um local onde tem depósitos de rejeito de carvão, que a gente chama de pirita. Nesse local a gente encontra esse gênero, né, essas duas espécies do gênero Tiobacillus, tá? Geralmente é encontrada nesses locais, entre outros que a gente tem aqui também, tá? Então a gente encontra essas bactérias quimioautotróficas nesses ambientes. Ah, mas é só nos ambientes que não são conservados? Não, gente, ambientes conservados também, mas nesse caso aqui, como eles têm uma grande quantidade de compostos inorgânicos ali à disposição, porque o rejeito de carvão tem bastante, então eles se multiplicam. Vocês já devem ter visto, quem já viu esses locais, deve ter percebido que onde a água fica empoçada, né, onde a água fica represada, que tem contato com esse rejeito, forma uma lagoa colorida, algumas azuis, outras, sei lá, laranja, vermelhas, né, ou azuladas a um nível assim, um azul celeste, e aí isso é resultante da ação dessas bactérias,
tá? Que fazem com que a degradação, a utilização e a exposição desses elementos inorgânicos, aliás, desses compostos inorgânicos, produza essa coloração, certo? Bom, químio heterotrófico agora, tá? As pessoas, às vezes, os estudantes que chegam nessa parte aqui ficam se perguntando, quem são os quimioterotróficos? Você, eu sou um quimioterotrófico. Por quê? Porque nós vamos utilizar os elétrons do hidrogênio, tá? De compostos orgânicos como fonte de energia. Então, os heterotróficos são classificados de acordo com a sua fonte nutricional, do que eles se alimentam. Mas a gente pode dizer, pode falar, né, que nós temos os saprofíticos, os parasitas e todos os outros, vamos dizer que é uma classificação um pouco maior. Mas para resumir bem a história, os saprofíticos, né, que são os decompositores, são bactérias, fungos, que fazem essa decomposição da matéria morta, seja ela animal ou vegetal. Eles são responsáveis por limpar o planeta, ou seja, eles decompõem tudo aquilo que já foi vivo, que morreu, né? E que não pode ficar ali parado no ambiente. Então, eles fazem essa limpeza para que não se tenha tanto rejeito ou restos de animais, tá? Num ambiente estéril, a matéria não se decompõe. Por quê? Porque os micro-organismos não conseguem fazer isso. Então, é necessário que nós tenhamos esse grupo. Também existem os parasitas, né? Que são aqueles micro-organismos, ou até macro-organismos, no caso dos vermes, que se alimentam de parte metabólica do hospedeiro ou dele mesmo, tá? Então, a gente tem essas distinções. E também neste grande grupo estão a maioria das bactérias, perdão, os fungos, protozoários, animais, né, que são chamados de quimioterotróficos, incluindo dentro dos animais, você e eu. Quimiotróficos, tá? Eles então conseguem conservar a energia a partir de compostos químicos e aí eles são chamados de quimiotróficos. Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos, né, que eu retirei do livro, de micro-organismos desse grupo. Nós temos um aqui que ele consegue fazer, então, se transformar num ímã, tá? Porque ele consegue guardar ferro. Bom, chegamos a um grupo, é uma subdivisão, que são chamados de quimiolitotróficos, tá? Esses organismos, então, obtêm energia a partir da oxidação de compostos inorgânicos. A maioria dessas bactérias são capazes de obter o seu carbono a partir do CO2. Então, se ela consegue absorver o gás carbônico, o dióxido, né, de carbono, ela é chamada de autótrofa, tá? Alguns quimiolitotróficos que a gente agrupou, né, que são agrupados em mixotróficos, embora eles sejam capazes de obter energia a partir da oxidação de compostos inorgânicos, eles precisam de um composto orgânico como fonte de carbono. Então, ele não é autotrófico, tá? Ele ainda é heterotrófico. E essa capacidade de conservar energia utilizando compostos químicos inorgânicos é uma boa estratégia metabólica, porque a competição entre estes com os quimiorganotróficos não é necessário que aconteça, tá? E lembrando que tudo na natureza tem competição. Então, mesmo os macro-organismos para os micro-organismos têm competição. Uma bactéria compete com a outra por alimento, ambiente e estrutura, tá? Assim como também leões e tigres, leões e guepardos convivem e precisam competir entre si pelo alimento e pelo espaço. Então, tudo que é vivo compete por espaço e alimento, tá? Em muitos compostos inorgânicos oxidados por esses seres vivos, por esses micro-organismos que são chamados quimiolitotróficos, nós temos, por exemplo, o hidrogênio e o sulfeto de hidrogênio, que corresponde, na verdade, olha que interessante, o que é excretado, o que é resíduo produzido pelo quimiorganotrófico. Isso quer dizer que quimiolitotrófico e quimiorganotrófico, eles convivem ambientalmente falando, e eles trocam metabolicamente
O que é rejeito para um é alimento para o outro. O que é resíduo para um é alimento para o outro, tá? E por isso que eles não competem entre si. Acharam uma boa forma de não precisar competir, tá? E aí aqui eu coloquei para vocês alguns grupos de quimiolitotróficos, que são bactérias, não precisa ficar para guardar nome nem nada, mas é interessante observar. O pessoal da química, do terceiro ano de terceiro módulo de química, olha como tem compostos que são úteis, né, energeticamente e nutricionalmente para as bactérias. Aqui nós temos os quimiorganotróficos, tá? Que é aquela subdivisão que eu falei anteriormente, que eles utilizam esses compostos químicos orgânicos como fonte de alimento. A maioria dos micro-organismos que nós conseguimos e vamos multiplicar em laboratório, eles são quimiorganotróficos, tá, gente? Que são aquelas bactérias que a gente consegue multiplicar, né, inocular e multiplicar em laboratório. E aí, a energia que eles conseguem capturar através da quimiorganotrofia, eles conseguem agregar na forma de ATP, assim como qualquer ser vivo, tá? Esse rapaz aqui, esse distinto rapaz, é o Sergei Vinogradsky. Ele viveu aproximadamente até 1953. E ele é o pai da quimiolitotrofia, tá? Ele inicialmente começou a estudar as bactérias que fazem a fixação do nitrogênio e do próprio ciclo do enxofre. O pessoal que já passou pelo ensino médio, talvez tenha, dependendo do local onde estudou e do professor, né, que deu biologia, talvez tenha citado para vocês os ciclos biogeoquímicos, né? Nesse ciclo biogeoquímico, nós temos as bactérias que são chamadas de nitrificantes e bactérias sulfurosas. Nós temos as bactérias que são responsáveis, então, por pegar o oxigênio, pegar o nitrogênio gasoso que está no ambiente. Você sabe que a boa parte do que a gente respira não é oxigênio, é nitrogênio. Mas ele não passa dali para a gente respirando. Ele precisa ser absorvido por grupos bacterianos que vão transformar ele de forma gasosa numa forma não gasosa. Depois, esse grupo passa para um segundo grupo, e assim até que chegue numa forma, num composto, tá? Que a planta consiga absorver. A planta absorve esse nitrogênio na forma de composto, então ela cresce, se estrutura. Um animal que vai comer essa planta absorve esse nitrogênio que está na composição. Vamos dizer que, sei lá, um coelho comeu aquela planta. Tá? Esse coelho vai ser caçado por um, sei lá, um felino, um grande felino das florestas aí, tá? E aí esse felino vai consumir esse coelho. Esse felino, ele está consumindo o nitrogênio que o coelho consumiu quando comeu a planta. E a planta absorveu do solo porque a bactéria trouxe do ambiente gasoso para o solo, tá? Isso quer dizer que tudo está em circuito nesse planeta. Tá? Então, os ciclos também que a gente fala, os ciclos da matéria, eles acontecem também por causa das bactérias, tá? O conceito de quimiolitotrofia e todas as reações e transformações químicas que ocorrem na natureza foi proposto por esse distinto rapaz, tá? E também ele mostrou, então, gente, que esses organismos, que ele chamou de quimiolitotróficos, estão disseminados na natureza e obtêm o seu carbono do CO2, tá? Ele produziu, então, o que a gente chama, o que eu e os meus alunos, aí, essa galerinha do terceiro ano de alimentos, nós vamos produzir, que são as colunas de Vinogradsky, tá? No colégio já tem 22 colunas de Vinogradsky pronta, que foram feitas ano passado. O que os alunos fizeram? Eu pedi para que eles coletassem, eles fizessem grupos de duplas ou trios, né? E coletassem solo, lama e água de onde moravam. Tá? Se morassem perto de rio e coisa e tal, ou então de poças. A gente levou esse material para o laboratório, usando garrafas de suco de uva, tá? Ali da cantina do local onde vocês comem ali, né? Que essas garrafas são depois todas mandadas para ser recicladas, mas enfim, aí a gente pediu, solicitou essas garrafas e eles produziram essas colunas. A gente produziu mais ou menos no meio do ano ali. Depois a gente colocou fechadinha, né?
de maneira bem segura, colocamos ela onde tinha o acesso ao sol, e elas então ficaram ali até hoje. A gente foi observando até dezembro o que acontecia com a coloração, com a distinção, fracionamento dos seres vivos, os aeróbicos, os anaeróbicos e assim por diante, até a formação de biofilme dentro dela. É o que a gente vai fazer esse ano, só que esse ano, tá? Depois que todo esse problema passar, e ele vai passar, tá, gente? Rapidinho não, mas vai passar. Nós vamos até fugiu o nome agora, assim, a Reserva Felinos do Aguaí, tá? Que é um ambiente lá que fica um pouquinho antes, uma região que fica um pouquinho antes ali do reservatório de água ali, né? Da represa. E nós vamos então fazer uma trilha guiada, vamos coletar esse material, ou seja, a lama, o solo e a água, e vamos trazer para o laboratório, montar essas, no mínimo umas 4 colunas, 2 para cada turma, e depois, mais para frente, a gente vai multiplicar esses micro-organismos, tá? Bons que estão lá. Vamos ver quais são eles direitinho, algas, né? Bactérias, fungos. E a gente vai tentar utilizá-los depois para tratar a água que está contaminada, tá? Vamos tentar fazer isso aí. Ao menos para a gente poder apresentar alguma coisa na feira para quem quiser fazer parte dessa equipe, tá bom? Conto com vocês. E aí, gente, então... Uma das coisas que ficou muito legal, que ficou bem, vamos dizer assim, fixado para a gente nessa área da microbiologia, é esse rapaz, né, o Vinogradski, que junto com outros pesquisadores, ele conseguiu propor, então, e provar que toda essa microbiota que a gente tem no solo, ela é responsável pela saúde do ecossistema. Tá? E assim responsável pela sua saúde e pela minha saúde, tá? Então, ele escreveu uma das obras mais importantes dele, foi um tratado de microbiologia do solo, que até hoje é utilizado, né? Ele foi melhorado, tudo mais, mas ele é muito bom. Todos os estudos são baseados nele até hoje. Essas são as bactérias, deixa eu sair da frente das bactérias, né? Essas são as bactérias que a gente encontra, algumas bactérias que a gente pode encontrar, dependendo do ambiente que a gente está estudando, né? E no microscópio a gente observa dessa maneira. E aí tem corante não, perdão, tem pigmento. Então, né? Nós temos aqui, resumindo então pela fonte de energia luz, nós temos a fototrofia, e pela fonte de energia química nós temos a quimiotrofia, que se divide então em quimiorganotrofia e quimiolitotrofia. Essa aqui é a finalização então, a divisão, né, de todos os seres que compõem a vida, tá? Lembrando então sempre que nós temos, dependendo da fonte de energia, dependendo da fonte de carbono, né? Orgânico, no caso compostos orgânicos, inorgânicos e o CO, certo? Então ali o Sol, né? Sempre o prefixo foto, quando a gente fala de química, químio, tá? Lembrando sempre que os compostos, a fonte de carbono pode ser diferenciada, certo? E aí se divide nesses grupos que nós estamos vendo aqui, e que mais à frente cada um deles vai ter um aceptor de elétron diferente. Aqui finalizando então, só para a gente entender que existem domínios diferentes para os procariotas, né? Nós temos as arqueias e o domínio bactéria, certo? Cada um com a sua fonte nutricional diferenciada. Essas são as bibliografias utilizadas. Por hoje é só, mais à frente a gente conversa e eu mando as atividades para vocês.